Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, já faziam 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega e entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. João, capítulo 5. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus poderia muito bem ter se revelado para aquele homem no momento em que ele foi curado. No momento em que ele levantou e pegou aquela maca, ele poderia muito bem ter se revelado para ele de quem ele se tratava. Mas por que Jesus escolheu sumir no meio da multidão naquele momento? E só depois voltar para lembrar aquele homem o que ele a tinha recebido, o que Jesus o tinha feito. Por que só depois? Por que ele não curou ele e disse: Olha, você está curado, vá e não peque mais como ele fez naquela mulher, diante do julgamento, diante daquele apedrejamento? Por que ele não fez da mesma forma? Por que ele voltou só depois para dizer para ele: Olha, não peca mais? Por que só depois ele voltou para dizer para ele: Olha, não volta mais a pecar, não volta mais a viver como você vivia antes, não volta mais a praticar os mesmos erros, as mesmas obras erradas, a cometer os mesmos pecados, os mesmos erros que você cometia outrora? Sabe por que Jesus fez isso? E sabe por que ele continua fazendo isso conosco hoje? Porque nós sempre estamos tendenciosos a esquecer o que Deus fez na nossa vida. A nossa natureza carnal, nosso eu, essa natureza carnal que resiste o tempo inteiro ao espiritual, que resiste o tempo inteiro à presença de Deus, que resiste o tempo inteiro a buscar a santidade, que resiste o tempo inteiro a continuar andando pelo caminho reto, que resiste o tempo inteiro a entrar pela porta estreita e que reluta o tempo inteiro a querer entrar pela porta larga porque é mais fácil, porque é melhor, porque é mais gostoso, porque é mais prazeroso. Nós temos essa tendência pecaminosa, nós estamos sempre tendenciando ao erro, nós estamos sempre sendo atraídos pelo pecado, nós estamos sempre aptos a abrir a porta para as velhas práticas, para o velho eu. E muitas vezes é necessário que Jesus volte para nós e nos faça lembrar de tudo que Ele fez na nossa vida, de como Ele nos resgatou, de como Ele nos tocou, de como Ele nos curou, de todas as vezes em que Ele proveu, de todas as vezes em que Ele operou um milagre na nossa vida, de todas as vezes em que Ele nos levantou quando nós estávamos caídos, de todas as vezes em que Ele nos segurou para que nós não caíssemos. É por isso que muitas vezes Ele precisa, assim como esse homem, voltar e dizer: Olha, lembra-te do que eu fiz por ti. Lembra-te daquele momento em que eu ergui a mão para ti, em que eu declarei cura sobre ti, em que eu profetizei cura, em que eu
Operei a cura em você. E você levantou e andou. Depois de tantos anos vivendo ali prostrado, você levantou e andou. Fui eu quem fiz. E por que que agora, depois que se passaram os meses, que se passaram os anos, você quer desistir? Por que que agora, depois que se passaram os meses, que se passaram os anos, você vai esfriando, esfriando, esfriando? E quando você menos espera, você já está tão longe que você não consegue mais nem se lembrar do dia em que Jesus te tocou. Você não consegue mais nem se lembrar do dia em que Jesus operou o milagre na tua vida, o milagre que por muitos anos você esperou. Aquele homem esperou por aquele milagre 38 anos. 38 anos. E muitas vezes, da mesma forma, Jesus faz conosco. Muitas vezes, de tempos em tempos, ele precisa voltar e dizer: olha, desperta. Lembra de todas as vezes que eu já operei na tua vida, e o mesmo eu que operei na tua vida todas aquelas vezes é o mesmo eu que opero na tua vida hoje também. Precisamos receber de Jesus esse despertar constante, para que não cedamos à vontade do nosso eu, da nossa carne, nos momentos de crise. E nos momentos de crise nós precisamos receber esse despertar de Jesus. Desperta. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Lembra-te. Lembra-te. Lembra-te de quando eu te encontrei, de quando eu te toquei. Lembra-te de todas as vezes em que eu operei em você. Lembra-te de todas as vezes em que eu estava contigo. Lembra-te de todas as vezes em que eu enxuguei as tuas lágrimas. Lembra-te. Lembra-te e não volte mais a viver como outrora. Muitas vezes nós estamos fazendo isso e nós nem estamos nos dando conta. Nos deixamos levar pela religiosidade, pelos costumes, pela rotina, pelo. E não nos damos conta que estamos esquecendo. Não nos damos conta. Nos deixamos tomar pelo nosso eu e não nos damos aquela memória daquele dia em que Jesus nos tocou, nos encontrou, nos curou, nos fez andar de novo, nos fez carregar a nossa maca. Nós nos esquecemos, simplesmente nós nos esquecemos. E é aí que a frieza ela começa a entrar, a frieza vai entrando, a frieza espiritual vai entrando, e quando nós nos vemos, nós já estamos mornos ou até mesmo gelados. E aí é preciso que Jesus venha novamente e faça uma obra novamente e nos faça lembrar do que Ele fez por nós. Trazei à memória aquilo que te dá esperança. Não nos esqueçamos daquilo que Jesus fez por nós. Aqui Jesus disse para ele, olha só o que o versículo diz. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar. Mais tarde, talvez o seu mais tarde seja hoje. Talvez o seu mais tarde seja hoje. E Jesus diz: olha, lembra que você foi curado. Não volte a pecar. Olha, lembra que eu te toquei. Não volte a pecar. Olha, lembra que eu te curei. Não volte a praticar as mesmas obras. Olha, lembra que eu te salvei. Não volte a viver como quem não é salvo. Olha, lembra-te que eu te toquei. Não volte a viver como se eu nunca tivesse te tocado. Não volte a viver como se você nunca tivesse tido experiência comigo. Não volte a viver como se você nunca tivesse me conhecido. Lembra-te. Não te esqueças. Jesus nos chama hoje a rememória. Jesus nos chama hoje a trazer à memória tudo que Ele fez por nós, para que nós não nos esqueçamos de que é dele que nós dependemos, para que nós não nos esqueçamos que somos pó
que somos criatura. E como pó e como criatura, nós devemos nos colocar no nosso lugar e nunca nos esquecer que é tudo sobre Ele. É tudo sobre o Deus ao qual nós servimos. E nada sobre nós.